Aê, boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Vamos chegando, pessoal! Boa noite! Ai, que saudade que eu tava de fazer essas lives! Oi, Elisângela, boa noite! Manda oi quem já tá chegando! Boa noite! Vamos nessa! Bora começar a nossa semana de aquecimento, preparação para a oficina de jogos que vai rolar aqui na semana que vem. Quem tá animada, quem já fez a inscrição lá, vocês que estão aqui comigo já fizeram as já fez a sua inscrição? Deixa eu ver. Ai, muitos corações. Adoro. Deixa eu ver, Ediane, Silvana, Mônica, Rita. Boa noite, Rita. Esse horário aqui é melhor para vocês? Vocês gostam desse horário? Gente, já estamos com 106. Que é isso? Que tá acontecendo? Aê! Bora começar então? Bora, vamos nessa. Sejam bem-vindas. Quem tá chegando agora por aqui, coloca aí nos comentários se você é nova. Eu já tô vendo aqui as minhas alunas do Lab Didático, a Lise, a Rita, tem seguidoras, a Elisângela, que eu já falei também o nome dela. Boa noite. Já fez a inscrição. Quem ainda não fez, ó, essa é a última semana. Eu vou explicar aqui durante a live também para vocês como é que vai ser, tá? Bom, esse é o primeiro dia, primeira live, primeiro encontro de preparação, de aquecimento para a nossa oficina. E o objetivo aqui dessa primeira semana é trazer um conteúdo que não complementar, mas que faz parte também do que a gente vai abordar lá na oficina, mas que a gente não vai conseguir abordar com tanta profundidade muitas vezes, tá? Porque o conteúdo é muito bom. E aí uma coisa vai puxando a outra, uma coisa. Então eu falei, não, vou começar antes para já aquecer, pra gente ir tocando em assuntos que são importantes, principalmente para quem está começando, está dando os primeiros passos para fazer o seu material. Essa primeira semana é de preparação, é de começar já a mexer nos seus materiais, a movimentar aí os recursos que você já tem ou aqueles que você quer fazer para deixar tudo preparado para que a gente chegue lá no primeiro dia da oficina já começar a colocar a mão na massa. Porque a proposta dessa oficina é justamente isso. É gratuito e é mão na massa. A gente vai fazer juntas, tá? A gente vai fazer juntas esse processo na oficina e será mão na massa. Boa noite! Ó, tem muita gente nova por aqui. Que bom, sejam bem-vindas também as minhas alunas do Lab, minhas seguidoras aqui do Instagram que já me seguem há mais tempo. Vamos começar? Vamos nessa? Tem muito conteúdo aqui para hoje e eu organizei aqui o conteúdo de hoje em 3 partes, tá? Vai funcionar mais ou menos assim. Vou explicar para vocês. Num primeiro momento, a gente vai conhecer o que é fundamental para iniciar um recurso, tá? Para começar um recurso novo. Você pegar a sua ideia inicial, ou então um aluno que você quer ajudar em específico, como iniciar, como começar. Tá? Vai ser essa primeira parte, a gente vai entender a importância desse primeiro processo e como funciona esse processo que a gente vai ver lá com maior profundidade dentro da oficina de jogos pedagógicos na próxima semana. Então, nessa primeira etapa, a gente vai conhecer qual é esse ciclo e a sua primeira parte, que é a análise, tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso. Na segunda parte, a gente vai aprender a fazer essa análise, tá? E na última etapa, na terceira etapa aqui do nosso encontro de hoje, eu quero compartilhar com vocês aqui. A princípio eu tinha pensado em outro recurso, mas eu resolvi trazer esse aqui, de acordo com o que eu vi no questionário. Quem fez a inscrição, quem já respondeu lá nossa pesquisa,
eu tô acompanhando as respostas e aí eu resolvi trazer um outro modelo aqui, porque eu vi que muitas meninas têm um desafio com a alfabetização. E esse é um ponto, e eu escolhi então esse bingo dos nomes, tá? Para compartilhar com vocês. E no final, então, nessa etapa 3, vocês vão ver como surgiu essa proposta, como que a gente definiu aqui a proposta desse material, que ele tem a janelinha, que é um recurso super conhecido, tá? Mas que vem aqui complementar essa proposta de bingo, tá? Para que a gente possa então analisar, entender como é que funciona, quais são os objetivos que vão ser trabalhados com esse recurso e para quem a gente pode trabalhar com esse material, tá? Esse é o exercício que a gente vai fazer aqui hoje. Combinado? Combinado, meninas? Coloquem aí, manda coração. Antes da gente começar, pega esse aviãozinho aqui, ó. Manda esse aviãozinho para todo mundo que você conhece, que é educadora, que precisa aprender a fazer os seus próprios recursos, a aprender a criar jogos pedagógicos, porque recursos didáticos é uma coisa, é o todo, mas os jogos em si, que a gente vai dar foco hoje e na próxima semana, é uma ferramenta bastante específica. E eu quero muito compartilhar isso com vocês e com mais pessoas. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó, manda para mais amigas, educadoras que trabalham com você, colegas do seu grupo, manda lá para todo mundo, porque aí sim a gente já vai começar. Vai ter tempo ainda do pessoal vir aqui acompanhar tudo, tá? Olha, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Me conta aí, manda nos comentários se isso acontece, tá? Com você. Tenta encontrar recursos para ajudar o seu aluno, tá? Lá no começo do ano, as crianças estão com uma defasagem muito grande por conta dessa pandemia. E aí você tem dificuldade em encontrar materiais que podem ajudar os seus alunos? Comente aí, coloque sim nos comentários se você tem essa dificuldade para encontrar recursos que podem ajudar, modelos de recursos que vão ajudar os seus alunos. Às vezes você já sabe o que você precisa explorar, mas tem dificuldade de encontrar. Sim, isso acontece com você? Coloque aí. Ou então, quando você encontra esse material que possivelmente vai ajudar, normalmente ele já é um recurso muito batido, né? É um recurso que é muito conhecido e às vezes as crianças não demonstram interesse na proposta. Me conta se isso acontece também com você. E hoje nessa live, nesse primeiro encontro, eu quero que você saia daqui já conseguindo, tá? Quero que você saia daqui conseguindo começar o seu recurso, começar a elaborar o seu material que você quer tanto ajudar os seus alunos, tá? Nessa primeira live eu já quero te ajudar a começar, a dar o primeiro passo. E essas informações vocês podem ir guardando aí, tá bom? Pode ir guardando aí, porque nós vamos usar isso daí, essas informações lá na oficina depois, tá? Lá na oficina a gente vai colocar tudo isso em prática, tá? Eu e você, a gente vai fazer isso juntas. Acontece? Tá bom. Muito obrigada. Eu sei por que isso acontece, porque isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu muito comigo. A gente sai da faculdade, entra em sala de aula, faz ali as primeiras sondagens e agora? Como é que eu vou encontrar o recurso que vai ser legal para o meu aluno, tá? E é por isso que eu criei essa oficina, para que a gente possa fazer os nossos materiais, pensar os nossos recursos, elaborar a proposta que vai de fato ajudar os nossos alunos, podendo até mesmo adaptar, tá? Por isso que a oficina fala, jogos pedagógicos adaptáveis, tá? Divertidos, porque eles têm que ser interessantes para a criança, e o interessante não é muitas vezes só ter o personagem, a gente vai ver mais sobre isso aqui, tá? E também que são potentes, que são recursos que vão ajudar os nossos alunos, que ajudam os nossos alunos a avançar no seu nível, tá? Que eles conseguem refletir, que eles conseguem fazer trocas entre si, né?
um colaborando com o outro, e é isso que a gente vai ver e é isso que a gente quer para os nossos espaços de aprendizagem. Me manda muitos corações aqui se você quer isso para o seu espaço de aprendizagem também. E é tanto conteúdo que a gente preparou para a semana que vem, que eu resolvi então organizar em 4 aulas para essa semana, para a gente aquecer essa semana pré-oficina, tá? E essas aulas, elas vão complementar, elas vão abordar conteúdos que a gente vai levar depois adiante. Então, hoje é o primeiro dia. Amanhã a gente vai falar sobre a adaptação de recursos, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa parte da análise. Amanhã a gente vai fazer essa parte de adaptação de recursos com a minha amiga querida, profissional incrível. Para quem não conhece, precisa conhecer, que é a Aline Mediato. Ela trabalha com essa parte de adaptação de recursos para as crianças que ela faz o atendimento do home care pedagógico. E nada melhor do que ela, minha amiga, minha aluna também do Lab Didático, para estar com a gente aqui amanhã falando sobre isso, tá? Contando sobre essa experiência, como ela faz para adaptar esses recursos. Tá travado, gente? Se tiver travado para alguém, sai da live e volta. Se alguém puder me dar um ok aqui se tá tudo bem. Me diga aqui antes de eu continuar, porque senão vai perder o conteúdo. E ó, não? Tá tudo ok? Tá. Tá bom, obrigada. Joia, vamos continuar então. Se para alguém tiver travado, dá uma saidinha e volta aqui, às vezes ele já resolve, tá bom? Muitas vezes, quando a gente vai criar um recurso, tá? A gente vai montar o nosso material, uma boa ideia muitas vezes não basta, tá? Ter uma boa ideia de recurso não basta. E também, quando a gente pega uma proposta, pega um material, um exemplo de atividade, às vezes ela pode não encaixar muito bem. Por que será que isso acontece? Tá? Por que será que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não fez essa primeira etapa da construção de recursos e que também serve de conhecimento para que a gente possa escolher materiais, tá? O que vocês vão aprender aqui, ele serve para escolha de recursos e também para a criação. Se a gente hoje não consegue escolher bons recursos para os nossos alunos, fazer essa seleção adequando aquilo que eles precisam, muito menos criar, tá? Por isso que essa parte ela é tão importante. E como eu aplico isso aqui no meu trabalho, na minha produção, para quem não conhece, eu trabalho com essa produção de recursos, sou pedagoga, estive já em sala de aula há muitos anos e a partir dessa necessidade, da minha necessidade, eu comecei a criar os meus materiais, tá? Para ajudar os meus alunos. Mas em um certo momento, isso na minha vida passou a ser a minha atuação hoje, tá? É a minha maneira hoje de atuar na pedagogia, trabalhando e desenvolvendo recursos. E o que eu tô trazendo aqui para vocês foi o que me ajudou a adequar os meus recursos para a minha turma e para esse trabalho hoje que ajudo outros profissionais, em que eu consigo ajudar outros profissionais desenvolvendo material, tá? E dentro dessa criação de recursos existe um ciclo chamado de ciclo recursivo da produção, tá? Que cada um dos processos vai contribuir com o aprimoramento da nossa ideia, tá? Ou muitas vezes daquela proposta de atividade que a gente já viu em algum lugar, que a gente já viu até mesmo em um livro didático e que pode, tá? Ela pode sim, não estou dizendo, por exemplo, que a gente não pode usar um livro didático com os nossos alunos, a gente pode, mas o mais importante disso tudo e dessa etapa de fazer análise é saber quando, como, tá? Com quem, como e quando aplicar. Com quem, como e quando e como aplicar, tá? Se a gente pega uma ideia, não sabe muito bem para quem aplicar, não sabe muito bem o quando aplicar, em que processo, em parte do processo de alfabetização, por exemplo, tá? Essa criança está. E o como eu vou lidar com isso,
pode sim dar muito ruim nessa parte, tá? Não vamos conseguir atingir aquilo que a gente quer, o objetivo que a gente quer. E qual que é o maior objetivo nosso aqui? Qual que é o maior objetivo? Quem está em sala de aula hoje, e se vocês estão aqui comigo hoje, eu tenho certeza que o maior objetivo de vocês é desenvolver as habilidades e o conhecimento dos seus alunos. Ver as crianças se desenvolvendo. É esse o seu objetivo hoje? E por isso que você precisa conhecer essa etapa da análise, tá? Como começar um recurso do zero? A gente começa justamente por essa etapa da análise. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem é minha aluna, com certeza já. Quem está aqui nessa live comigo hoje já ouviu falar sobre essa etapa, esse ciclo recursivo da produção de recursos didáticos e sobre essa parte da análise? Vocês já ouviram falar sobre isso alguma vez? Porque eu nunca nunca tinha ouvido falar. Quando eu estava estudando em faculdade, na minha formação, a gente não trabalhou com essas etapas de construção de recursos. Isso veio depois, ainda bem que isso está mudando. Isso é muito importante. Ó, teve gente que sim, teve gente que ainda não. Olha lá. Antes eu não analisava. A Elisângela, ela entrou na última turma do Lab Didático e agora ela aprendeu como essa etapa é importante. E ela está desenvolvendo aí, que eu estou acompanhando, um bingo com uma proposta silábica. Tô doida para conhecer. Acho que vai sair live essa semana. Ó, não. Olha quanta gente nunca ouviu falar sobre isso. Não sabe. O que essa análise vem para contribuir, tá? Ela nada mais é do que um levantamento de informações. E esse levantamento de informações, a gente vai pegar, sabe aquelas sondagens que a gente faz? Sabe a sondagem que a gente faz com as crianças para saber o nível que eles estão? Para que serve essa sondagem, gente? Para que vocês usam essa sondagem? Me conta aqui, para que vocês usam? E é a partir dessas informações que a gente vai começar a listar as nossas propostas, tá? Ó, não sabia. Olha quanta gente desconhece, não sabe dessa informação, de que essa etapa ela é essencial tanto para a elaboração, tá, de material, quanto para a seleção de recursos também. E eu vou explicar, deixa eu contar aqui antes da gente fazer, né, de conhecer como é que funciona essa etapa, de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava em sala de aula, já assim, acho que no meu segundo ano, se eu não me engano, que eu estava usando a apostila da escola, né? Um material que é recomendado para a sala. Eu estava usando um recurso que eu tinha ali disponível, né, para minha turma, recomendado pelo município, escolhido pelos professores. E uma vez, fazendo uma atividade de matemática com o meu aluno, ele chorou na minha frente. Ele chorou na minha frente, diante daquela proposta, porque ele se sentia muito inseguro para fazer aquilo. E era recomendado para aquele aluno, era recomendado para aquele ano série. E eu fiquei perdida, sem saber exatamente o que eu ia fazer. E aí isso mudou uma coisa muito forte dentro de mim, que até quando eu comecei a elaborar essa oficina, essa proposta nova de mão na massa, de elaboração dos materiais, eu falei, não, eu preciso resgatar isso para conversar com as meninas, para contar para elas o que virou a minha chave naquele momento. E que foi a partir dali que eu comecei a buscar mais recursos para usar com os meus alunos. E entender a apostila como parte das minhas estratégias, mas não como única parte, sabe? Não um único recurso. Ele pode sim estar ali, ele pode sim ser útil, mas a gente tem que saber escolher muito bem qual etapa, em qual momento utilizar com as crianças. E foi naquele momento que eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu tô fazendo algo que aconteceu comigo, porque eu tenho dificuldade na matemática.
Tem mais gente aqui que tem dificuldade na matemática? E para resumir, para quem está chegando agora aqui, eu costumo chamar essa pedagogia de quando a gente pega uma apostila, que reconhece essa apostila como parte daquele ano série, aplica acreditando que aquilo vai ser legal para a criança e a gente não encontra o resultado. Eu chamo isso de pedagogia do martelinho. Sabe por quê? Vou resumir a história, tá? Vai ser bem resumido. Porque quando eu estava na escola, no segundo ano, eu desenhava um martelinho para derrubar o número que estava lá na continha da soma, que tinha que fazer a troca, e eu tinha que desenhar o martelinho em cima do número para ele cair e somar com o restante. E sabe o que sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei na faculdade para estudar as metodologias de ensino da matemática, foi que eu descobri o que aquilo representava. Que eu fui entender a base decimal. Foi na faculdade que eu consegui entender o que aqueles números estavam ali. Ou seja, era uma pedagogia do martelinho que a gente tenta, bate no mesmo lugar, usa a mesma ferramenta e não consegue alcançar o nosso objetivo, porque não bastava só eu memorizar o procedimento, que foi o que eu fiz por muito tempo. Eu resolvi as contas de adição, eu me virei a vida toda, mas eu não compreendia. Eu não conseguia compreender, tá? Não fazia sentido, não tinha significado. Eu só fui compreender muito mais tarde. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Até quando eu comentei outro dia, as meninas falaram: ai, chega dessa história de ficar usando a mesma atividade e querendo resultado diferente. Não dá mais para parar nisso, tá? Foi uma tentativa dessa minha professora de tornar talvez esse ensino diferente, de tornar esse ensino mais lúdico? Talvez sim, mas falta algo, tá? Faltava algo ali. E faltava uma coisa que é muito importante, pensar na produção de recursos e pensar na ação didática de sala de aula, que é a mudança do olhar para o ensino e do pensar na aprendizagem. Quando eu pego um recurso ou quando eu faço uma pergunta, por exemplo, qual recurso é importante que vai ajudar os meus alunos do primeiro ano, ou então, mas a minha apostila é ótima, é excelente, ele vai ajudar se eu estou focando nisso, eu estou dando foco no material e no ensino, como se o estímulo externo fosse suficiente para que a criança pudesse aprender e desenvolver. Ou seja, basta eu encontrar uma fórmula, basta eu encontrar o recurso que eu vou resolver a situação. E não é bem assim, né? Não é bem assim, não é só a parte do estímulo externo. O interno também importa, por isso que a gente fala em ensino, a aprendizagem. Enquanto eu ensino, eu também considero como a criança aprende. E isso é um marco na educação. E é um marco na produção de recursos e na seleção de recursos também, tá? É um marco. Como a criança aprende, traz informações que são importantíssimas para que a gente saiba qual estratégia utilizar, qual recurso fazer. Lisa, qual bingo eu devo usar? De que esse aqui ele vai servir para o primeiro ano? Pode ser que sim, mas pode ser que tenha uma criança no quinto ano que precisa desse recurso, tá? Não é indicado para quinto ano? Não, mas o foco não é no material, o foco é na criança, em como ela aprende. E esse material aqui pode fazer parte das minhas estratégias didáticas, do meu ensino, quando eu reconheço o processo de aprendizagem. Tudo bem por aqui, meninas? Tudo bem por aqui? Deu para entender até aqui a importância dessa análise, tá? Esse levantamento de informações é saber o que a criança já sabe, o que ela é capaz de fazer. A análise é isso, tá? A análise é isso. Fazer esse levantamento de informações,
saber com quem eu estou lidando, para saber selecionar os nossos materiais, para saber criar os nossos materiais. Esse é o primeiro passo, tá? Não adianta mais a gente ficar tentando buscar recursos, pensando, esse é indicado para o primeiro ano. Tá, pode ser, mas será que o meu aluno tem conhecimento para aquele recurso? Pode ser que não. Então, a gente tem que começar a pensar agora nesse levantamento de informações. Bom, o que eu preciso saber desse meu aluno para que eu possa incluir aqui na minha análise, para que eu possa listar recursos que eu posso utilizar e que eu posso desenvolver, que eu posso criar, né? Olha lá, hoje tem crianças de 5º ano que não conhecem o alfabeto. Ou seja, eu não posso pegar uma apostila de 5º ano e levar lá achando que vai dar tudo certo, que não vai, não é mesmo? O foco não é no material, tá? Já marca essa frase aí para vocês, porque o foco nunca será o material. Agora vamos lá. Quem tiver com uma folha que quiser anotar ou, enfim, pode marcar aí o como fazer essa análise, tá? A gente vai então começar, vocês vão aprender agora como faz essa análise, como faz esse levantamento, tá? Deixa eu ver aqui que tem bastante mensagem chegando por aqui. Olha, tá vendo? Tem crianças que não sabem fazer o nome no primeiro ano. E aí, você imagina que eu vou lá ensinar consciência fonêmica com essa criança? Não dá. Não dá para trabalhar isso. Pode ser indicado para o primeiro ano? Pode, mas não vai rolar. Não vai rolar. Primeira vez, gente, eu amo o primeiro ano. Primeiro, segundo ano, educação infantil. Ó, não reconhece as vogais. A estagiária linda tá lá dentro brincando, tá? Agora é a hora do show. Para quem não conhece, a estagiária é minha filha, a Heloísa, ela tem 4 anos. E aí, toda noite ela tem o horário dela, que ela dá uma pausa ali e ela faz as danças e as músicas que ela gosta. Então, ela tá lá agora, dançando. Vamos lá, então. Vamos começar, gente, para mudar, porque eu quero que vocês saiam dessa live sabendo esse primeiro passo, tá? Já conhecendo como que estrutura isso. Sair já dessa live com algo em mãos aí para começar a trabalhar e fazer os materiais, tá? Como que a gente faz essa análise? O que a gente tem que responder? Vocês lembram aqui que eu fiz algumas perguntas, né? Qual que é o recurso apropriado para o primeiro ano? Lisa, me indica um jogo que vai ajudar o meu aluno na educação infantil, tá? E aí, é exatamente essas perguntas que a gente tem que mudar, tá? Você faz essa pergunta quando tenta buscar recursos, por exemplo? Você faz esse tipo de pergunta para você? Porque, por exemplo, ó, se eu te mostrasse esse aqui, esse aqui é indicado para o primeiro ano. E aí? Esse aqui é. E agora? Quando? Como? Para quem usar esse material? Tá? Então, vamos mudar essas perguntas agora. Chega, acabou. Não quero mais ninguém perguntando qual jogo trabalhar na educação infantil ou com a criança assim. Não quero ninguém mais perguntando isso. A partir de agora, a gente vai fazer as perguntas corretas, tá? A gente vai... Por que essa pergunta é errada? Por quê? Tem que explicar por quê. Porque se a gente faz uma pergunta... Para a educação infantil, o que eu preciso trabalhar na educação infantil? Milhares de coisas. É um taréu de coisas que dá pra gente fazer na educação infantil. De coordenação motora, de desenvolvimento da criança, da fala, da oralidade, de expressão, da interação com os outros alunos. Olha o tanto de coisa que a gente pode explorar. Mas eu quero para alfabetização. Mesmo assim, é muita coisa. Quando a gente faz uma pergunta, qual é o recurso bom para a educação? Pode ser muita coisa, pode ser muito recurso, tá? Agora,
Para começar a responder e encontrar as respostas que vão ajudar nessa produção, que vão ajudar nessa seleção, tá? A primeira pergunta que a gente tem que fazer a partir de agora, deixar essa outra de lado, e a primeira pergunta que a gente vai fazer agora, tá? A faixa do selo. O que tá atrapalhando, gente? Me diga aí. Vamos lá, ó. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá atrapalhando vocês alguma coisa para visualizar? Me conta aí nos comentários. Tá tudo ok? Manda coraçãozinho se tá tudo ok. Não, mas eu não ativei o selo. Bom, pelo menos não... Tá, tudo ok? Tá, beleza. Então vamos. Preparadas? Preparadas? Pergunta certa a se fazer. Primeira pergunta, para quem? Para quem é? Quem é essa criança? Ela está na educação infantil? Ok. Temos uma pergunta aqui respondida. Podem anotar, quem quiser anotar, pode anotar. Para quem é esse recurso? Ok, obrigada. Anotaram aí? Quem conseguiu anotar? Para quem é? E a outra pergunta que vai complementar e ajudar a gente a entender o caminho que a gente tem que seguir, tá? E entender o caminho que a gente tem que seguir. Tá. Vou desativar aqui só para não ficar subindo, tá bom? Primeira pergunta, para quem é? Não é suficiente. Eu sei que é para educação infantil, mas ainda não é suficiente. Agora eu preciso saber, a partir da sondagem, lembra que eu perguntei o que a gente faz com a sondagem? A gente usa a sondagem para registrar o que a criança já sabe, para acompanhar o seu desenvolvimento. A gente faz a sondagem para deixar registrado, entregar para a coordenadora e acabou? Não. A gente faz a sondagem também para responder essa segunda pergunta, que é: o que essa criança já sabe fazer? O que essa criança já sabe fazer? E isso aqui, eu vou falar muito sobre isso com vocês aqui na oficina e nas lives dessa semana também. Porque esse é o ponto mais crítico da situação toda. Esse é o ponto. Porque muitas vezes a gente vai lá, faz a sondagem e fica desesperada, pensando assim: poxa vida, minha criança não sabe isso, não sabe isso, não sabe isso. Isso é muito injusto, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui a pergunta diferente. Eu não quero saber o que ela não sabe. Eu quero saber o que ela sabe. O que ela já consegue fazer. Tá? Não importa se ela faz a escrita semelhante à do adulto, uma garatuja. Não importa se ela faz os números invertidos, tá? Não importa. Eu quero saber o que ela já é capaz de fazer sozinha com autonomia. Porque é dessa informação que a gente vai conseguir ajustar para que o nosso objetivo ele seja alcançável, tá? Guarde essa palavra, objetivo alcançável. E essa sondagem ela serve para responder então essa pergunta: o que essa criança já sabe, o que esse adolescente, esse adulto já sabe, tá? Para que a gente tenha essas informações e possa, a partir delas, selecionar os recursos ou criar os nossos materiais. Ó, tem mais perguntas a responder e antes de eu falar quais são as outras perguntas, eu quero que vocês peguem esse aviãozinho aqui e mande para mais pessoas essa live. Porque você viu tanto de gente que colocou aqui que não sabe o que é essa análise, não sabe como construir essa análise, não sabe como fazer? Então manda para todo mundo que você conhece que é educadora, que trabalha nas salas de AEE, que trabalha nas salas de alfabetização na educação infantil nos anos iniciais, que precisa ter esse conhecimento. E tudo que eu estou trazendo aqui hoje é gratuito? É, mas ele é parte de um conteúdo pago, que faz parte do curso do Lab Didático. Quem é minha aluna sabe disso,
Eu estou trazendo tudo isso aqui de forma gratuita. Então, me ajuda aqui, ó. Manda esse aviãozinho para todo mundo, para que a gente chegue aí a 300. Será que a gente consegue alcançar? 300 participantes aqui hoje? Quem me ajuda? Aí, se a gente conseguir passar esses 300 participantes aqui, eu mostro mais um recurso hoje, bônus. Quem me ajudar aí, eu vou mostrar um recurso bônus, tá? Primeira, segunda pergunta, a gente já sabe como responder, né? E sabe onde buscar as informações para responder. O que essa criança já sabe, anotou ali, ok, vamos seguir adiante. O que é esperado? Como assim, Liz, o que é esperado? Bom, se na educação infantil eu espero que até o final do ano, vamos supor, de 4 anos a criança, que ela saiba reconhecer o nome dela, que saiba fazer a escrita do nome dela sem o apoio da ficha, tá? Que ela é muito capaz de fazer isso. As crianças de 4 anos são capazes de fazer isso, de identificar o próprio nome e de saber fazer o seu nome, tá? Sem o apoio da ficha. Eu preciso ter isso como meta. Porque isso é esperado, tá? Onde eu vejo essas informações sobre o que é esperado? Tem na BNCC, tem lá nos antigos parâmetros curriculares, né? O RCMEI que tinha lá atrás, tem muita coisa lá que é importante ainda. Tem referenciais do município. Vocês conhecem? Eu sei que tem algumas regiões que tem referencial próprio, né, que é específico. É lá que a gente vai encontrar essas informações, tá? Tem do município, lá onde eu trabalhava, no município que eu trabalhava, tinha o referencial da cidade, tá? Que foi construído, eles montaram lá uma equipe para montar aquele referencial na época e a gente seguia junto com as outras que já tinha de nível federal, de nível de governo estadual, por exemplo, tá? Então, essas informações e também de estudos que a gente faz complementar a isso tudo. Um exemplo aqui, ó, para quem é alfabetizador, professor alfabetizadora, aqui no livro da Magda Soares tem as metas de continuidade. Tem muita coisa aqui incrível nesse livro, para quem não conhece, depois tem quem não conhece esse livro, tem aqui a indicação dele aqui no meu feed, tá? Depois vocês podem procurar dele, de outros, enfim. Eu sempre coloco a indicação desses recursos lá no feed também para que vocês possam salvar e poder ter esse material em mãos, principalmente para quem é professor alfabetizador. E quando a gente tem, então, se é esperado que a minha criança lá da educação infantil reconheça o seu nome, saiba fazer o seu nome sem o apoio da ficha, isso vai ser a nossa meta também, vai estar aqui, tá? Mas eu preciso saber, por exemplo, se a criança consegue fazer o traçado dessas letras com segurança, se ela consegue identificar letras, se ela sabe, se ela reconhece letras, se ela diferencia de outras formas gráficas, tá? São várias as coisas que a gente vai colocando ali para serem trabalhadas e seguir, caminhar para aquela meta. Eu sei que a minha criança precisa alcançar o nível alfabético lá próximo do 1º ano, que no 1º ano ela já pode chegar lá tendo consciência silábica pelo menos. Isso vai ser o nosso objetivo aqui, que é esperado, tá? Para que eu possa partir daquilo que ela sabe para o que eu quero alcançar. É muito mais fácil identificar o objetivo aqui, identificar o recurso, quando a gente tem essas informações, tá? Onde eu estou, onde a criança está e onde ela pode chegar. E qual o caminho que ela vai percorrer aqui. E você consegue ir ajustando esses recursos nessas etapas, tá? Ou seja, se é esperado que ela escreva o seu nome no final do ano sem o apoio da ficha, eu primeiro preciso começar com a ficha. Então, o que ela precisa alcançar? O que ela precisa fazer agora para alcançar esse objetivo, tá? O que ela vai fazer agora que ela consegue alcançar?
E aí é que está o objetivo alcançável. Vai adiantar eu pedir para ela só escrever o nome dela sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de recurso, sem ter feito nenhuma proposta de atividade, explorando os nomes da turma, explorando o nome dela? Não vai. É um objetivo inalcançável, tá? O que é alcançável para essa criança? Começar a fazer a escrita do seu nome em atividades, tá? Pode ser desenho, pode ser Aqui a Heloísa fez um desenho para o Dia da Mulher. Ela participou, construiu um cartãozinho, escreveu do jeito dela e fez o nome dela, com apoio da ficha, tá? E ela usou isso para fazer a identificação do material dela. A função também que esse nome tem ali na proposta é importante. E aí a gente vai construindo isso com a criança. É alcançável agora para ela, tá? Eu vou ativar aqui os comentários e eu quero saber de vocês se essas informações aqui, vão te ajudar. Se você vai sair dessa live hoje, fazer esse exercício de responder essas perguntas e vai conseguir ter uma lista de materiais ou de possíveis recursos que você vai poder utilizar com a sua criança. Comente aí, coloque nos comentários se você vai conseguir fazer isso, se você vai responder essas perguntas para começar, para dar esses primeiros passos para criar o seu material. Me conta aí, quem está chegando agora, seja bem-vinda. Estamos aqui na segunda parte sobre a construção de como construir, como fazer o nosso próprio recurso, tá? E daqui a pouquinho eu vou mostrar como nasceu essa proposta do bingo dos nomes com a ficha, tá? A ficha da janelinha. Cadê o pessoal aqui? Sim. Deixa eu ver. Demora às vezes um pouquinho para chegar. Ó, tenho alunos do terceiro ano que não sabem escrever. Bom, eles vão precisar de uma ficha de apoio. Eles têm essa ficha de apoio hoje, Betina? Você pode fazer essa ficha de apoio para que ele possa ter ali do seu lado, porque esse é um recurso que vai ser importante, é um recurso de apoio para essa criança. Sim, com certeza. Eu quero ver todas essas informações, porque a gente vai usar isso aí para a oficina. Quem ainda não está inscrito na oficina, tem o link na bio para vocês fazerem a inscrição. Na semana que vem tem oficina de jogos pedagógicos para você aprender a criar jogos pedagógicos adaptáveis, divertidos, interessantes. Por que é interessante? Por que eles são divertidos? Porque a criança é capaz de fazer. Olha a importância da gente fazer essa análise para que ela consiga alcançar o objetivo proposto ali. Porque se está muito além daquilo que ela pode realizar naquele momento, não vai ser interessante, não vai ter atenção, tá? Não vai gerar transformação na criança, não vai ajudar. Ó, estou na educação infantil, tem dificuldade. Então vamos resolver isso aí, hein? Vamos resolver isso aí agora. Nada de dificuldade. Vamos começar, esse é o primeiro passo. Ó, meu aluno já consegue escrever o nome sozinho, já consegue identificar as letras. Ótimo. Se ele consegue identificar as letras, você precisa agora pensar ali, vamos lá, essa criança está na educação infantil, ele é pré-silábico e agora ele precisa consolidar esse conhecimento sobre as letras, né? E até amanhã vai sair um vídeo no canal, Lisa Moraes Educadora, com essa latinha aqui, ó, das letras. Se vocês compartilharem essa live, eu mostro como é que funciona. Aí eu já dou um spoiler do que vai rolar amanhã. Como é que é essa proposta que ajuda justamente nessa questão de sistematizar esse conhecimento, de consolidar esse conhecimento sobre as letras, que é tão importante para a criança, de aprender a fazer esse traçado com segurança, sabe? De fazer essa análise mais
topológica da letra, para não confundir. Como é a ficha de apoio? Como é a ficha de apoio? Gente, ficha de apoio pode ser... Eu vou pegar um pedaço aqui do meu papel para mostrar para vocês como seria essa ficha de apoio. Um nome. Vou colocar aqui um nome. Vou fazer da minha amiga. Ó, a ficha de apoio do seu aluno. Vou colocar aqui, ó, o nome dele escrito. Pode ser um card assim maiorzinho, plastificado ou não, mas com o nome dele. É uma ficha de apoio, uma ficha de nome, de apoio, para ele ter na mesa dele, para ele usar quando ele precisa consultar. E até, não sei se a Lise tá aí, mas nessa semana a gente até fez um post falando sobre isso, de um aluno dela, que está, se eu não me engano, no 4º ano, que ainda não faz a escrita do nome, mas ele tem, no caso ali, outras questões, né, que influenciam, enfim, números de 1 a 10, e o alfabeto, as vogais, né, as consoantes e as vogais. Ela fez um chaveirinho com alguns cards assim, compridinhos, estilo esse aqui, um com um nome, o outro com os números de 1 a 10, e os outros, um com a vogal, o outro assim, furou, colocou, prendeu num festinho, tipo aqueles festinhos de saco de pão, sabe? E entregou. A mãe até chorou. Ela faz atendimento de aula particular. Um recurso tão fácil de fazer, tão simples de fazer, mas tão significativo para a criança. Veja bem. Olha, eu não estou conseguindo. Onde o quê? Muito bom. Conhecer as vogais. Estou fazendo. Muito bom. Perfeito. Conseguiram entender essa proposta? Bem simples de fazer, né? Tá, vamos lá. Chegamos na nossa última etapa, em que eu vou mostrar o recurso, tá? Esse recurso aqui. E vamos imaginar que você tem crianças que estão em diferentes níveis de aprendizagem, tá? Eles estão em diferentes níveis de aprendizagem. Em algum momento, você precisa trabalhar de forma mais específica com crianças, tá? Que estão no nível X, que estão no nível tal. Esse recurso é um deles, para trabalhar com aquele pequeno grupo de crianças que estão no nível silábico com valor sonoro, tá? Aqui no feed tem esse material que ela fez. Gente, tem muito conteúdo aqui no feed. Quem ainda não segue, quem ainda não acompanha aqui, dá uma espiadinha depois que essa live acabar, que tem muito exemplo de material, tem exemplo de recurso, tem informações sobre alfabetização também, para quem é professor alfabetizador. E assim, Elisa, mas eu trabalho com áreas específicas. Eu trabalho com um conhecimento diferente. Lá na sua fase de análise, você vai preencher essas informações com o conteúdo que você trabalha. Por exemplo, no curso a gente tem alunas que desenvolvem recursos para ensino de música, né? Ou então para geografia, ou até mesmo para ciências, tá? Tem as meninas que são focadas em propostas de matemática. É ali, nesse primeiro momento, que a gente vai ajustar essa informação, tá? Excelente. Bora lá, então, ó. Esse aqui, o primeiro que eu vou mostrar, né, durante a semana, durante esse evento, tá? Esse aqui, eu vou desativar aqui os comentários para que vocês consigam ver. Vai estar ao contrário, mas acho que vai dar para entender, tá? Esse recurso aqui é um bingo. Essas são as cartelas, são 10. Sim, são 10, tá?
E eles são divididos em 4 partes para facilitar a visualização, porque eu quero muito que as crianças reflitam sobre partes sonoras e partes escritas, tá? Para desenvolver essa consciência grafofonêmica e fonografêmica, tá? Aqui. E eu fiz uma seleção de palavras que entre si elas têm alguma semelhança, tá? Elas têm alguma coisa, alguma parte que entre si elas são muitas vezes próximas. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra pato, tá? Eu tenho a palavra pato. E aqui neste outro, eu tenho a palavra prato. Prato. Ou seja, no que essas duas palavras se diferem? Isso aqui, como eu fiz esse material, como começou essa ideia? É lá nessa análise. Para quem é? Para quem eu quero desenvolver um recurso específico? Para ajudar quem? Quero ajudar crianças que já conquistaram a consciência silábica, já conseguem fazer aquela escrita correspondendo uma letra para cada som, estabelecendo essa relação com o som. Então, por exemplo, ele vai lá e escreve bola, aí ele põe o O e o A. Ou então, ele vai escrever peteca, ele põe o P, o E e o A, certo? Vocês têm alunos que estão nessa hipótese, por exemplo? Comenta aí, abriu os comentários. Vocês têm alunos que estão nessa hipótese, que chega lá no nível silábico, consegue escrever o bola, ótimo, incrível, ele já chegou nessa parte, ele já compreendeu, ele já estabelece relação com a pauta sonora, ele já compreende que essa escrita tem a ver com esse som. Perfeito. E agora para avançar? Então, é essa criança que eu estou pensando. É nessa criança que a gente está listando aqui, tá? E respondendo aquela pergunta lá, para quem é? Então, é para crianças que estão nessa hipótese silábica com valor sonoro. Poderia ser para matemática? Sim, a gente vai ajustando ali, mas vamos lá. Então, eu coloquei lá, quero trabalhar com essas crianças. De que maneira eu posso propor isso? De que maneira, tá? Analisando as partes sonoras e escritas, observando, por exemplo, que uma palavra se diferencia de outra palavra apenas por uma letra, por um som. E eu quero trazer essa reflexão dentro da proposta de um jogo, que poderia sim ser uma atividade, mas eu quero trazer uma proposta de jogo. Então, a minha seleção de palavras para essa proposta tem que ter essa conexão entre elas, que elas podem ter o mesmo começo, mas elas podem ser diferentes depois. Ou ainda, eu posso até ter palavras que começam com letras diferentes para facilitar esse início. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui mato e milho, tá? Ó, ma e mi. Começa com M, mas se for. Então, vamos lá. Já falei da seleção de palavras, já falei para quem é, tá? Já falei para quem é. O que a gente quer alcançar com essa criança? Que ela avance, que ela comece a desenvolver a consciência grafofonêmica e fonografêmica, certo? Já selecionei o meu repertório de palavras para montar o meu recurso, agora eu preciso pensar no como ele vai se dar, como ele vai acontecer. Essa proposta aqui é um jogo de bingo, em que a gente vai fazer o sorteio, mas o sorteio não é de qualquer maneira, tá? O sorteio é dessa maneira aqui, ó, com a ficha da janelinha, tá? Com a ficha da janelinha. Então, veja só, eu vou puxar aqui para fazer o sorteio, e é muito importante, esse jogo ele não tem muitas fichas, tá? Porque senão, imagina, vai demorar demais, não tem tempo de qualidade. Então, aqui, eu vou mostrar e eles vão me dizer quais são as palavras que começam com essa
letra que estão ali no material deles. Bom, se eu tenho esta letra aqui, quais são as que começam que estão lá no recurso deles, tá? Ah, aqui no meu tem o milho, aqui também tem o mato. E esse é um recurso que tem a presença da escrita, mas ele poderia não ter. E o nível de complexidade seria maior, tá? O nível de complexidade seria maior. Isso a gente vai falar também na oficina da semana que vem, no que os jogos variam entre si. Aqui a gente já poderia encontrar uma variação na complexidade, tá? Ó, e aqui, se eu tenho ma, eu vou conseguir formar qual palavra e ele vai marcar na ficha dele qual imagem, tá? A palavra que começa com esse daqui, tá? Agora, eu tenho outro. Dentro desse jogo, eu tenho 3 palavras que começam com P, tá? 3 palavras. Então, aqui eu tenho, pode ser porco, pode ser porta, pode ser pato, pode ser prato, são 4 palavras. Pode ser prato, ó. Se for prato, se for pato, como é? Como fica? A gente está pensando e estabelecendo essa relação com o som, tá? Sem necessariamente ter que ficar isolando os sons, principalmente os oclusivos, que é o P, o B, né? O T, o D, são muito mais difíceis de serem percebidos oralmente. Aqui a gente consegue dar mais foco a isso, tá? Comparando e colocando eles em oposição a outras palavras. E a gente consegue destacar esses sons e desse modo ajudando a criança a desenvolver essa consciência fonêmica, né? Mais do que fonêmica, grafofonêmica, fonografêmica, tá? Essa aqui é uma das propostas de jogo que pode ser construída a partir dessa análise, desse levantamento inicial. Tá bom? Agora, Lisa, eu quero ajudar o meu aluno de uma maneira diferente, porque ele ainda não identifica esses sons. Olha só, ele já é uma criança que escreve de forma silábica, tá? Ele já escreve de forma silábica, mas ele ainda não percebe os sons. E quais são os sons mais fáceis? Né? Que tem conforme a gente fala, o próprio som é o nome dessa letra. Qual é? São as vogais, elas são mais perceptíveis e o próprio nome já é o som. Então isso, e muitas vezes, né? Ele tem algumas variações. Então essa criança que está mudando, eu estou mudando as minhas respostas, né? Para quem é? Ah, é para esse aluno. Se eu quero ajudar o meu aluno que precisa estabelecer essa relação de som com uma letra específica, aí esse aqui foi um material que eu desenvolvi para minha turma de educação infantil, que alguns alunos de 4 anos, já para o 2º semestre, eles já conseguiam fazer essa escrita observando, né, uma letra para cada som, mas não sabia exatamente qual som usar. E aí eu fiz um desafio, que é o desafio das vogais, tá? E esse desafio das vogais, ele ficou assim, ó, uma roletinha, tá? Com as vogais, esse aqui é o tempo. Então, se cair aqui, passa a vez. E aqui, a ficha, ó, para colocar as imagens, tá? As imagens. Nessa nova proposta, ele foi todo reformulado neste ano, né? Faz recente. Ele foi todo reformulado. E aí, nessa proposta, ele também acompanha a escrita da palavra, tá? Então, por exemplo, ele tem anel, ele tem apito e tem mais apontador. São aqui, ó, apontador e mais um. Enfim, acho que são 4. É como tá as palavras e tudo. Aqui. Avião, achei. Pronto. Ó. Então, aqui, ó.
Tá vendo? Mas a gente tem que responder as perguntas certas para conseguir chegar no recurso que vai realmente ajudar. E que a gente sabe quando usar. Não, eu vou usar quando a minha criança estiver nessa fase. Não adianta você chegar lá com o pré-silábico com as vogais que não vai dar certo, tá? Não adianta você pegar uma criança que tá lá nas fases pré-fonológicas e levar um recurso de vogais achando que vai estar tudo ok. Não tá. Porque a criança que está numa fase pré-fonológica, ela ainda não estabelece o som com a escrita, ela não compreendeu ainda que essa relação existe, né? Com a letra representa os sons da fala, ela ainda não compreende isso, não faz sentido algum a gente levar um recurso como este para ela, tá? Por isso que a gente tem que responder essas perguntas da análise. Quem é esse meu aluno? Porque se ele está no nível pré-fonológico, ele tem que desenvolver outras habilidades até alcançar o nível dos sons, de começar a prestar atenção nessas partes, tá? Vamos lá. Não vou repassar, não. Eu quero ensinar vocês a fazerem esses recursos, tá? Quero que vocês conquistem autonomia para vocês conseguirem fazer o material de vocês, tá? Quero que todo mundo saia daqui dessa live borbulhando. E olha, isso aqui é só o começo, é só um pedacinho de toda a parte do processo. Esse é só uma parte do processo, a parte de levantamento de informações. E olha como isso já amplia, né, a nossa visão para as possibilidades, tá? Isso amplia demais a visão. E eu quero saber se todo mundo que está aqui hoje vai estar comigo amanhã para ver outros modelos de recursos, tá? Para pensar comigo e com a Aline a adaptação desses materiais, como essa adaptação se dá, tá? Para que a gente possa pensar os recursos, levar o melhor para os nossos alunos e ver todo mundo aprendendo e se desenvolvendo. Ah lá, quem é aluno na live já sabe fazer a roleta. Ei! Muito bom, muito bom. Muito bom. Ó, então todo mundo fazendo esse exercício, esse é o compromisso de vocês hoje com essa semana de aquecimento. Já deu para esquentar aí? Já deu para esquentar? Tá todo mundo aí animada, com muitas ideias, com já anotando aí, pegando essas informações da sondagem para começar a estruturar os seus recursos? Sim? Conseguimos atingir esse nosso objetivo dessa primeira aula? Vamos aqui fazer essa avaliação. A gente conseguiu já, a partir dessas informações, caminhar, ir para frente, sair dessa live sabendo como começar a fazer os nossos recursos? Sim? Alcançamos nosso objetivo? Esse é um objetivo alcançável. Não adianta a Lisa vir aqui hoje, eu não seria justa com vocês também, trazer 1 milhão de coisas, de possibilidades de recursos, sem passar essa informação tão importante, tão fundamental, para que vocês cheguem lá na oficina, vocês vão chegar lá na oficina compreendendo muito mais, tá? Não só para saber, só olhar e reproduzir, mas a partir desse conhecimento, construir novos conhecimentos, tá? Para quem chegou atrasada, essa live vai ficar salva, sim, aqui no Instagram, para você assistir. Quem não conseguiu anotar, pode voltar depois, tá? Vai ficar sim salva essa live. Você pode assistir de novo, anotar, respondendo essas perguntas. Pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser, tá? Pensando em grupos determinados de alunos que você tem, para listar esses objetivos, para ter isso em mãos, para a gente usar depois. Nós vamos usar isso, tá? Guarde aí, guarde esse conhecimento, essas informações, para a gente poder montar os nossos materiais, tá bom? Então, quem chegou atrasada vai poder assistir sim.
Amanhã, conto aqui com vocês, todas comigo, com a Aline. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês precisam fazer adaptação de recursos? Exemplo, você tem algum aluno que tem um comprometimento motor, que ele tem muito mais dificuldade que os outros para fazer a escrita ou traçado, por exemplo, das letras, tá? Eu sei que há crianças que têm essa dificuldade muitas vezes, ou até mesmo de visão, que você precisa adaptar, às vezes, o tamanho da fonte para que ele consiga realizar essa proposta. Se sim, essa live de amanhã será para você. A gente vai falar sobre adaptação de recursos didáticos, tá bom? Tem algum recado? Esqueci de algum recado? Ó, quem tá chegando aqui agora, não fez a inscrição para a oficina, tem o link lá na bio, tá? Para você se inscrever na oficina de jogos pedagógicos, para você aprender a criar jogos adaptáveis, divertidos, potentes. Por que ele é potente? Porque ele vai no foco. A gente sabe, a gente tem clareza daquilo que a gente quer desenvolver com as crianças, dos objetivos, do que a gente quer alcançar, de como aquela proposta é alcançável para a criança. Então, se você não fez a inscrição ainda, corre lá no link na bio, tá? Quem não sabe o que é bio, é lá o meu perfil que tem a minha fotinha, embaixo tem um link azul. Você clica naquele link azul, aí vai abrir a página com informações da oficina. O evento é gratuito, sim, tá? É gratuito, é mão na massa, por isso que a gente vai usar essas informações para criar os nossos materiais lá, tá? Vai todo mundo sair, eu prometo para vocês que vocês vão sair da nossa oficina de jogos com o protótipo inicial do recurso de vocês, tá? Garanto que se você for lá pegar tudo que eu vou passar para vocês nessa oficina, aplicar, se dedicar, usar lá o material que a gente vai disponibilizar essa semana para vocês, quem está ali inscrito, vai chegar no final e ter ali a sua estrutura de material, tá? O seu material lindo, incrível, que vai ajudar os seus alunos, tá bom? Beijo grande! Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Eu aguardo aqui todo mundo para amanhã, para mais um dia de aquecimento, para a gente sair, ó, cheia de ideias para construir os nossos recursos. Beijo, boa noite para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Ah, sim, quem é minha aluna, claro que pode fazer. Eu até mandei o convite lá, viu? Pode sim.